E a gente sabe que a preocupação tem que ser o ano inteiro, mas é no carnaval que o número de casos aumenta. Então aqui, né, para o nosso Papo de Quinta, eu recebo a ginecologista Andréa Larissa e também o sexólogo André Memória. Bom dia para vocês, mais uma vez. Super importante a gente falar sobre esse assunto, né, em qualquer época do ano, mas especialmente nessa época. O que acontece para que nessa época o número de casos seja ainda maior, né, nessa época do ano? O que acontece, gente? Na verdade, Bruna, as pessoas elas estão mais livres, né, curtindo o carnaval. E muitas não refletem sobre a responsabilidade com a prevenção e os cuidados em saúde. Então, é uma coisa que a gente deve ressaltar o ano inteiro, mas nessa época do carnaval, algumas vezes a bebida, a emoção, e as pessoas realmente esquecem as formas preventivas, que são muito importantes. Entendi. André, tem essa questão de relacionamentos passageiros, né? Essa coisa, claro que a gente não vai julgar, cada um faz aquilo que acha melhor pra si, né? Mas acontece bastante no carnaval. Sim, culturalmente o carnaval é aquele momento de eu vou extravasar, né? Aqueles blocos que homens vestem de mulheres, né? Que é muito comum, não só aqui em João Pessoa, no Brasil inteiro. Ou seja, é uma época que as pessoas pensam, eu vou mostrar minha cara e vou fazer o que eu quiser, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Então, a gente esquece muitas vezes ou não se previne. Isso em vários aspectos, o sexual é um deles também. E o carnaval faz essa liberação, infelizmente, indevida, e aí fazendo com que as ISTs aumentem mesmo. Inclusive, essa nomenclatura, né, ISTs, ela mudou recentemente, se eu não me engano, no ano de 2016, porque antes era doenças sexualmente transmissíveis. E agora mudou para infecções, porque muita gente associava a questão da AIDS, por exemplo, né, do HIV/AIDS, mas ainda existe uma outra série de infecções, né, doutora? Isso, essa mudança foi para conscientizar que nem sempre as pessoas que têm uma infecção sexualmente transmissível, elas se sentem doentes ou têm alguma doença. Então, algumas pessoas dizem, não, eu não tenho DST, eu não tenho uma doença. E aí a gente limitava essa prevenção dessa cadeia, muitas vezes, da transmissão dessas infecções. Entendi. Então, por isso a gente adotou essa nomenclatura nova de infecções. A gente foi às ruas, né, para saber a opinião, as perguntas, dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos soltar aí a primeira. Posso evitar um DST mesmo com o uso da camisinha? E aí, é possível evitar, é possível pegar uma DST, o IST, usando camisinha, gente? É possível? Sim, infelizmente algumas você consegue ter esse contato mesmo com o uso preservativo. Por isso que é importante a escolha dos parceiros, né? Não fazer no carnaval uma roleta russa, ou seja, vou pegar 25 pessoas e aí, se acontecer, aconteceu. Não fazer isso. Porque mesmo com esse contato, mesmo com o preservativo, mesmo com a prevenção, algumas ISTs, elas extrapolam isso. Então, não dá pra gente simplesmente sair por aí, né, com qualquer pessoa. E essas ISTs, elas não têm cara, né? Não tem como a gente dizer aí, mostra o seu exame primeiro, pra gente dar uma olhadinha aqui pra ver se rola. Não tem como, né, doutora Andréa? Não tem como. A gente sabe que algumas doenças a gente consegue até definir o tempo de contágio. Por exemplo, na sífilis, foi 3 semanas pelo menos o contágio. Na gonorreia, 1 semana. Mas, por exemplo, o HPV, o herpes, o HIV, a gente não sabe nem precisar quando foi o contágio. E realmente não existe, cara. Pode ser passado de homem para mulher, de homem para homem, mulher para mulher. E é importante dizer que a camisinha, ela diminui bastante, mas ela não protege 100%. Porque muitas vezes a pessoa usa a camisinha, mas tem um contato com a secreção. A bactéria, o vírus, ele está lá na secreção. E a gente tem que saber que todas as formas da relação sexual, elas podem transmitir, não só com a penetração vaginal. Então, o cuidado tem que ser, gente, é segurança, é saúde, e a gente tem que realmente praticar um sexo seguro, uma sexualidade segura. A gente está falando aqui sobre saúde, né? Mas é super importante falar sobre aspectos comportamentais, né, André? Tem gente que se resguarda o ano inteiro e acaba extrapolando no carnaval. Ah, vou pegar todo mundo mesmo, tô solteira, às vezes nem tá, né? Não sei. Mas o que acontece, assim, para essa virada de chave tão brusca nesse período que dura o quê? 4 dias?
É um pouco isso que eu te falei agora, Bruna. As pessoas entendem o carnaval como uma época de extrapolação, né? Isso é natural, comum acontecer? Sim, culturalmente acontece, né? Inclusive, existe aquela cultura que os casais, vão separar no carnaval para depois voltar. Um vale carnaval agora, um vale carnaval, exatamente. E aí, por quê? E aí, é uma questão que envolve muitos aspectos, porque as relações, elas não são tão simples quanto as pessoas pensam, vão ser monogâmicos e tudo vai dar certo. Os casais não conversam, alguns queriam ter esse vale carnaval ou um vale night algumas vezes e não conversam. E aí o carnaval, ele vira esse momento de libertação. No carnaval pode tudo. No carnaval eu vou mostrar aquilo que eu quero, a quem eu sou. E aí acaba, infelizmente, tendo mais parceiro do que seria saudável para ela. Entendi. Gente, tem mais uma pergunta aí, dúvida, opinião de quem está na rua. Vamos ver? Como saber se a camisinha é segura? Sobre a segurança do preservativo, como é que essa é uma boa pergunta e eu vou ressaltar de cara algo que é importantíssimo. Preservativos do governo, os gratuitos, né, pegos no postinho, por exemplo, são seguríssimos, certo? Se você vê lá, tem um símbolozinho do Inmetro, certo? Que é o órgão que regula, que faz a testagem, né, do material que faz o preservativo. Se está lá, e todos que eu conheço, seja na farmácia ou do postinho, estão com o aval do Inmetro, são seguros. Mas o que acontece muitas vezes, Bruna? As pessoas usam o preservativo de forma aleatória. O que isso quer dizer? Não abrem do jeito correto. Sim. O que é o jeito correto? Não pode usar tesoura, por exemplo, objetos cortantes. Não fazer com a boca, que é muito comum, porque quando você pega na lubrificação vaginal ou a do pênis também, fica molhada a sua mão, né? Fica escorregadia. E aí você vai tentar abrir com a mão, não consegue, vai com a boca. O preservativo é muito sensível, então qualquer coisa pode rasgar ou fazer uma microfissura que você nem percebe. Entendi. E aí a eficácia daquele produto se foi. Não tem nada a ver com a marca, tem a ver com o mau uso do preservativo. Entendi. Lembrando para quem está em casa, né, que você pode participar aqui do nosso Papo de Quinta, enviando suas perguntas, sua opinião sobre esse assunto, talvez até alguma experiência que você já teve em algum carnaval, por exemplo. Manda aí sua mensagem para a gente. Nosso WhatsApp é o 991050400. Nossa produção está atenta aí a todas as mensagens e aí você entra nesse nosso bate-papo aqui também. Ainda existe preconceito com relação ao uso do preservativo, doutora Andréa? Existe sim. Alguns casais falam, e a esposa fala, meu marido não gosta, meu companheiro não gosta. Ainda existe esse tabu em relação à sensibilidade. É preciso também identificar tamanho, que são diferentes. Em relação a esse uso correto, alguns até podem pensar, depois das fissuras, vou usar 2. Se usar 2 preservativos é pior. A chance de romper é mais ainda. Então, preservativo é para ser usado correto, com o pênis em ereção. Então, essa forma, ter o cuidado para a unha não rasgar e formar essa microfissura, né? Mas existe ainda muito preconceito. Mas, gente, sexo seguro tem que ser conversado e tem que ser seguro para todo mundo. E o importante é, assim, que a gente está diante de uma cadeia de transmissão. Não adianta eu pensar, vou me proteger e não me preocupar com a proteção do outro. Por quê? Isso vai sendo transmitido nas relações sexuais. E é importante dizer também que a gente tem situações que a pessoa não sente nada, né? E acho importante enfatizar que se você tiver uma ferida, uma úlcera, uma secreção vaginal que a gente chama corrimento, ou pelo pênis, ou até mesmo uma verruga, fica de olho. Procura um médico, procura um exame, porque esses são sinais de alerta para a gente já fazer o tratamento. Porque, pelo contrário, que se pensa, os tratamentos são eficazes. O que está faltando não é tratamento, é prevenção. E muita gente acha, né? Não, eu só vou usar preservativo quando, sei lá, para prevenir uma gravidez, né? Deixa ali para o finalzinho e tudo, coloca só para prevenir uma gravidez. Mas a gente sabe que essas infecções, aí, dependendo da gravidade, elas podem afetar aquela pessoa, aquele cidadão, pelo resto da vida, né? Sim, e conviver com essa infecção não é tão tranquilo, apesar de ter tratamentos, né? É muito melhor que você não precise se tratar, né, André? Quando, nos anos 80 e 90, que teve o boom do HIV/AIDS, né? Que várias pessoas morriam, assim, que era muito nítido. Você tinha um parente, um vizinho que morria no hospital ou em casa, as pessoas sentiam mais isso. Eita, é melhor me prevenir porque isso pode acontecer comigo, porque era visual. Só que hoje, com os tratamentos mais avançados, né, como a Andréa falou,
a gente praticamente não vê nada nas ruas, nem em casa, nem nos vizinhos, porque o medicamento, tudo está funcionando muitíssimo bem. Mas aí que tá, a gente alerta sobre isso. As pessoas têm que entender que o cuidado com a saúde é permanente, né? E as ISTs, muitas delas não mostram sua cara, né? Pode ser uma pessoa rica ou pobre, branca ou negra, de várias classes sociais, não importa. Então, é importante se prevenir, inclusive até pessoas casadas. É bom ressaltar isso, né? O índice de infecção com pessoas casadas, pessoas mais velhas, é muito alto e aumentou nos últimos anos. Por quê? Porque tem muita essa questão ainda de que, estou com meu parceiro ou parceira, não corro risco nenhum. E, infelizmente, isso não é verdade. Perfeito. Gente, eu vou pedir aquela licença básica, né? Até para que os nossos telespectadores possam mandar mais dúvidas, perguntas, experiências para o nosso WhatsApp. Vou repetir para você, 991050400. E daqui a pouquinho eu volto para a gente retomar esse assunto por aqui. Pode ser? Tá bom. Pode ser. Agora eu tô aqui, vocês já perceberam, né? Voltei à nossa mesinha de café da manhã, onde eu recebo o sexólogo André Memória e a doutora Andréa Larissa, que é ginecologista, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente abriu aqui nosso WhatsApp para as perguntas dos nossos telespectadores, tá? E o rapaz perguntou, ele disse que prefere não se identificar, então a gente respeita, nenhum problema aqui com relação a isso, tá? Ele deu bom dia pra gente e perguntou, no final do ciclo da mulher, eu corro o risco de pegar uma IST? Pois no final sempre tem aquele líquido rosado, pediu para não falar o nome, que está acompanhando aqui o Mulher Demais. Final do ciclo é possível pegar? Sim, durante todo o ciclo, não só no final, é possível transmitir. Então, basta contato com a secreção, não quer dizer que está mais ou tem menos secreção, e vai ter. As bactérias, os vírus, elas têm essa capacidade. Então, tem que ter a proteção do início ao final, durante toda a atividade sexual. Perfeito. Aqui mais uma pergunta de telespectador que quer saber, né? Para quem já está com a IST, qual é o tratamento adequado? E é outra pergunta também que eu queria fazer, né? Que a gente falou sobre HIV/AIDS e quais são essas outras infecções sexualmente transmissíveis que mais acontecem, especialmente nesse período de carnaval? Quais são as mais comuns? Em relação ao tratamento, vai depender de qual tipo da infecção ela tem, tá? A gente tem desde um comprimido, a gente tem até dose únicas para algumas infecções, até as formas injetáveis, tem que ir para as injeções e internar. Então, a gente tem que, primeiro, tem alguma dúvida? Faz o exame. Se tiver a infecção, a gente vai fazer um tratamento adequado, porque elas são acessíveis. Em relação a... Quais são, né, essas as principais infecções? Sim, as principais. Então, a gente sempre fala da AIDS, mas a gente não pode esquecer a sífilis. E a sífilis, ela é uma doença que ela tem um tratamento com antibiótico, ela é bem simples. É a famosa benzetacil, a penicilina benzatina, que é de 1930, primeiro antibiótico descoberto. Sim. E essa infecção, ela é importante porque se a mulher estiver gestante, ela pode transmitir para o feto. Então, a gente tem que se preocupar com as doenças também, que elas são transmitidas para o recém-nascido e dão as infecções congênitas, tá certo? Mas a gente tem a hepatite B, a gente tem o herpes simples, o herpes genital, a gente tem o HPV, que pode formar aquelas verrugas, mas também não pode formar verruga nenhuma. Só está lá no colo do útero causando alguma mancha. E é importante ressaltar que isso pode estar associado com câncer do colo do útero no futuro, né? Então, são várias doenças. A gente tem a clamídia, tem o tricomonas, que eles se manifestam mais como corrimentos vaginais. E olha, a maioria dos homens, eles vão ser sintomáticos. Mas o contrário das mulheres em relação às secreções, elas não queixam muito. Algumas estão lá no canal do colo do útero e só no exame ginecológico que a gente consegue perceber. Por isso que esse acompanhamento é tão importante Sim, também, né, doutora? sim, é fundamental o acompanhamento. E quando chega uma pessoa que ela tem dúvida, eu que estou com a dúvida, quero fazer um exame de sangue, eu tenho que fazer um exame ginecológico, um exame físico no homem, e aí sim, a gente tem exames de sangue para a gente fazer até os testes rápidos para sífilis e para AIDS, para a gente já fazer esse tratamento. E também é importante a gente ressaltar que se houver um sexo desprotegido na suspeita ou um corte, com alguma coisa suspeita, a gente tem as medidas de prevenção, que a gente chama a prevenção, né, a profilaxia. Uma pré-exposição e a gente vai fazer essa prevenção, tá? Então, também é acessível. Se a pessoa teve um relacionamento, está na dúvida,
faz o exame e procura os serviços de doenças e infecções sexualmente transmissíveis, que esses tratamentos também estão disponíveis. Perfeito. O André falou sobre a questão da segurança, né, do preservativo. Teve uma pergunta aqui de telespectador também, perguntando o que fazer quando esse preservativo estoura. Tem que tomar a pílula do dia seguinte ou toma alguma outra coisa? Primeiro lugar, existe essa possibilidade de estourar mesmo, André? Sim, claro, com certeza. Ela é muito evidente, é muito comum, inclusive, graças ao mau uso. Por exemplo, um aspecto que eu nem mencionei, mas que é muito comum, as pessoas não apertam a pontinha, muitas vezes, do preservativo. E aquilo também é um item de uso obrigatório, ou seja, apertar aquela pontinha pode fazer a diferença entre estourar e não estourar, né? Sim. Como a Andrea falou muito bem, usar dois não vai fazer ficar mais seguro, porque o atrito entre o látex dos dois vai piorar a sensação e a situação de possível rompimento vai ser muito mais comum, né? Então não façam isso. Se vocês forem utilizar, vejam, tem vídeos hoje no YouTube ou até a orientação que eu já estou passando aqui, façam o uso devido do preservativo, porque é muito comum estourar se você não utilizar bem feito. Utilizando, né, da maneira correta, não tem como acontecer. Tem como, certo? Sim. É bom falar isso. Todo método contraceptivo ou de prevenção às ISTs, exatamente, tem falhas, é importante. O que a gente fala e orienta é para que essa porcentagem de falha seja cada vez menor. Por isso que é importante você selecionar parceiros, você não fazer sexo de qualquer forma, porque sempre pode haver falhas. Então, caso haja alguma falha, como a Andrea falou muito bem agora há pouco, procure o sistema de saúde, o posto, se oriente com o seu médico para que você busque o tratamento e as possíveis profilaxias que vão te ajudar. Maravilha, né? Só reforçando para quem está em casa, o carnaval está chegando. Você pode extravasar? Pode, mas toma cuidado, né? Porque dependendo aí da maneira que você for se relacionar, você pode ter que tomar cuidados para o resto da vida e precisar de um tratamento adequado. Se você se precaver direitinho, não vai precisar disso, né, pessoal? Muito obrigada, viu, pela participação. Tô sabendo que a gente vai manter essa parceria aqui com mais frequência no Mulher Demais, né? É sempre um prazer, tá? Bom demais, porque a gente fica bem informado com vocês também. Vocês vão pro IGTV depois? Criar mais dúvidas? Vão? Então vai lá, ó. Depois do programa, acessa o @Correio TV lá no Instagram e os nossos convidados vão passar por lá também para tirar mais dúvidas sobre esse assunto por lá, tá? Gente, muito obrigada mais uma vez, viu?